crer. E aí ele vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele diz que nós devemos esquecer das coisas que para trás ficam e avançando para aqueles que estão diante de nós, que é o nosso alvo, Jesus Cristo. Mas ele vai falar no capítulo 4, ele vai falar que no capítulo 4 ele está dizendo: nós precisamos ter alegria em se doar, não querer, porque a Bíblia diz que lá no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 15, que diz que você não pode ter essa família na sua vida, a família do dá. Não tem essa família, não tem a família que você só quer, mas a família de você doar. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, no verso de número 27, diz assim: somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que Paulo está dizendo para os cristãos em Filipos, que eles devem ter um estilo de vida. A nossa vida precisa ser estilo de vida. Nós precisamos, no lugar que a gente estiver, as pessoas olharem em nós e ver o Evangelho de Cristo em nós. O que acontece? Ele está dizendo: vocês precisam ter estilo de vida. Um cristão, ele tem disciplina na sua vida, ele vive uma vida diferente. E você sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha o que ele está dizendo: dignamente conforme o Evangelho de Cristo. O que o Evangelho faz na nossa vida? Eu não estou dizendo que a religião faz na nossa vida. Eu não estou dizendo o que você ser crente faz na sua vida, o que você ser evangélico faz na sua vida. Mas eu queria te falar o que o Evangelho faz na nossa vida. Aleluia, Jesus. E o que o Evangelho